Hoje nós estamos com medo de tudo, irmãos. Na hora que tem um negocinho, um dia desse, quando teve ali no Tirirical, um negocinho que aí um irmão pregou, aí um feiticeiro foi lá, e aí andou atrás. Foi muito pastor que ligou, rapaz, não te entra nisso. Eu disse, irmão, é o irmão da igreja, se ele for preso, eu tenho que ser preso também. Aí quando eu chego na manhã, cedinho lá para a audiência, a primeira cara que eu vejo é a do irmão. Aí eu olhei para ele, tu está preparado, irmão? Eu disse, pastor, que deve é? Eu estou preparado para ser preso, eu estou preparado para morrer. E eu disse, meu Deus do céu, e eu estava era com medo. Sabe qual é o problema? Nós temos muita informação da Bíblia, mas pouco conteúdo dentro de nós. João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só. Você conhecer Bíblia, conhecer hebraico, conhecer latim, não quer dizer que você é educado espiritualmente. Leia o livro de Etta Linema. Leia o livro de Etta Linema, ela que na verdade era crítica da Bíblia, ela que rejeitava, adotou o método histórico crítico, mas um dia o testemunho de uma missionária tocou dentro dela na universidade, ela aceitou Jesus e jogou todos os livros dela fora, e agora escreve defendendo a palavra de Deus. A questão é a nossa Você está educado? Quem aqui está educado para morrer? Aí só um levantou a mão, eu vou levantar. Quem está educado para morrer? Se você ler Romanos 8, Paulo diz, nós somos entregues à morte o dia todo. Preste bem atenção, hoje a nossa educação, ela é fragmentária, ela é frágil. E aqui vocês podem observar que a educação secular, ela só prepara para cá. Diga comigo, a educação secular, ela só prepara para este mundo. Então você pode observar que Clemente de Roma vai tratar sobre a educação cristã. Você tem Tertuliano, que também ele vai trazer algo muito pesado, ele vai ser contra a educação clássica. Tertuliano é contra a educação clássica, e ele escreve um apanhado até para orientar sobre o batismo cristão. Aí você tem quem mais para ajudar? Você tem Pastor de Hermas, você tem a Didaquê, você tem a Carta de Barnabé, você tem todos os tratados dos pais da igreja. Os pais da igreja não abriram escolas, e sabe o que eles diziam? Criem seus filhos dentro de casa, com a palavra, com a oração e com a Bíblia. Eduquem eles na palavra de Deus. Quem aqui já foi para Israel visitar artes? Israel não tem artes. Israel tem a história, aonde Jesus, aonde os acontecimentos bíblicos, mas nunca produziram artes. Vocês se lembram de Mateus 24? Os discípulos chamam Jesus para ver o templo, a grandiosidade do templo. Mas os judeus entendiam que praticar arte era um tipo de idolatria. Aí quando você chega, os pais da igreja, muitos entendiam ser militar era errado, ser um professor do magistério era errado. Então naquela época tudo isso entrou. Claro que tinha os que eram suaves, mas Tertuliano vai ser muito pesado. Vocês sabem que Justino Mártir veio da filosofia, ele também tinha esse ideal. Mas eu estou dizendo que esses homens, todos os pais da igreja, não escreveram nada para tratar desse mundo. Eles só escreveram para tratar da educação que prepara o crente para o céu. Irmãos, isso é tão sério que quando você pega a educação clássica, a educação secular, vocês podem observar, Paulo diz em Colossenses 3 primeiro, se já ressuscitastes buscai as coisas que são de onde? De cima, e não as que são da terra. O Tertuliano enfrentou um problema porque não tinha escola, e como ele disse que era para os filhos ficarem em casa, aí disseram, mas como é que eles vão aprender a arte e o trabalho? Ele teve que ser forçado a deixar, a permitir, mas ele temia que a educação clássica, secular, atingisse os cristãos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, vamos aqui ao nosso texto. Paulo diz em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Lá fora, direito é na academia, lá fora, medicina é na academia, lá fora, história é na academia.
Eu não posso pegar, vou dar um exemplo da arqueologia. A arqueologia é uma ciência auxiliar da Bíblia, mas eu não preciso da arqueologia para provar a Bíblia. A Bíblia não precisa da arqueologia. É por isso que você nunca lê na Bíblia. Diz o arqueólogo, o paleontólogo, você já leu na Bíblia? Quem já leu na Bíblia? Diz Platão. Quem já leu na Bíblia? Diz Aristóteles. Você só vai encontrar o carimbo de Deus. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Porque isso aqui, levanta aí tua Bíblia, o livro que tem todas as matérias que te levam para o céu. Esse livro aqui é que te educa para a vida eterna. Sabe qual é o problema, pastor Zéu? Temos que estar alienados? Não, senhores, não, senhores, não podemos ser alienados, mas uma coisa é, nós não podemos perder o foco. O foco da educação nossa é o céu. Nós temos que ensinar a juventude para caminhar para o céu. Temos que ensinar a juventude a caminhar para o céu. Eita, glória a Deus. Irmão, nós estamos perdendo a graça pelo céu. Quem das nossas crianças hoje anda cantando? Quem dos jovens anda cantando? Você lê o Peregrino de John Bunyan, é tão simples. Mas quem está caminhando para o céu? A educação do professor da escola dominical é para o céu. E eu vou dizer uma coisa, professor da escola dominical que não é crente, que não tem oração e que não tem Bíblia, ele vai ser apenas um pedagogo na sala de aula, um informante. Ele tem que ser um homem